O Conto da Aia, uma obra icônica da escritora canadense Margaret Atwood, é frequentemente reconhecido por sua visão distópica de uma sociedade totalitária onde as mulheres são subjugadas e privadas de seus direitos. No entanto, muitos dos aspectos mais perturbadores deste romance não surgiram meramente da imaginação fértil de Atwood. A autora, em diversas entrevistas, mencionou que aspectos específicos de sua narrativa foram inspirados por eventos históricos e realidades sociais concretas. Este ensaio visa explorar os fatos reais que influenciaram a criação deste texto provocativo. Primeiramente, a prática de utilização das mulheres como instrumentos de reprodução tem raízes profundas na história da civilização humana. Atwood, ao delinear o regime de Gilead, foi profundamente influenciada pela opressão histórica enfrentada pelas mulheres. Desde a antiguidade, muitas culturas praticaram a escravidão sexual e o uso de mulheres como meros ventres para assegurar legados familiares. Um exemplo notável disso pode ser encontrado em sociedades patriarcais antigas, onde as mulheres muitas vezes eram vistas como propriedades dos homens. Além disso, o regime de Gilead é apoiado por distorções religiosas na narração, aspecto que também encontra paralelo em eventos históricos. A autora inspirou-se em exemplos nos quais textos religiosos foram manipulados para subverter verdades e justiças sociais. Ao longo da história, regimes autoritários muitas vezes se apropriaram de princípios religiosos para justificar suas ações repressivas. Não se pode ignorar a influência dos ensaios sociais e políticos contemporâneos da era em que Atwood escreveu O Conto da Aia. Durante as décadas de 1970 e 1980, uma onda de conservadorismo atingiu diversas partes do mundo, impulsionando leis que procuravam reverter progressos em direitos civis, especialmente os direitos das mulheres. A Revolução Islâmica no Irã, que levou ao estabelecimento de uma teocracia rígida e à revogação de muitas liberdades antes conquistadas, é um exemplo que Atwood frequentemente menciona como uma clara inspiração para sua narrativa. Além disso, o movimento anti-aborto e suas tentativas de controlar o corpo das mulheres ecoam as experiências vivenciadas pelas aias na história. Adicionalmente, Atwood incorpora elementos do puritanismo e do totalitarismo no tecido da sociedade distópica de Gilead. A autora observou os relatos do período colonial americano, especialmente a colônia de Massachusetts, onde o puritanismo impunha regras rígidas sobre o comportamento das mulheres, proporcionando um verdadeiro estudo de caso sobre como os princípios religiosos podem ser usados para restringir a autonomia pessoal. Outro ponto menos discutido, mas igualmente importante, é a análise de Atwood sobre o poder do monitoramento coletivo e a ausência de privacidade na sociedade de Gilead. Esse tema foi certamente inspirado pelas práticas totalitárias do século XX, como as adotadas pelos regimes nazista e soviético, onde a vigilância era utilizada como um meio para controlar e subjugar a população. Em suma, o Conto da Aia é uma construção literária que, apesar de fictícia, se enraiza em eventos históricos e práticas sociais repletas de injustiça e opressão. Margaret Atwood, ao entrelaçar elementos do passado com questões contemporâneas do seu tempo, criou uma obra que não apenas entretém, mas também serve como um alerta sobre os perigos do autoritarismo e da repressão disfarçados de moralidade e ordem.